Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Teológica. E finalmente o apóstolo Luiz Hermínio veio se retratar, fez um vídeo falando sobre o assunto do momento, o assunto que ele mesmo se colocou e se embananou, e depois ele se retirou para um jardim secreto para avaliar, mas ele falou que ia dar uns 20 dias aí de pausa da agenda dele, mas eu creio que não precisou cumprir os 20 dias, ele já fez um áudio bem bonitinho, aproximadamente uns 5 minutos, e eu vou fazer o meu react aqui com vocês. Eu já assisti e eu vou pontuar algumas coisas com vocês, porque mesmo assim, mesmo com a sua fala pedindo perdão, que era o que todo mundo estava esperando desde o início, né? Mesmo assim tem algumas coisas que ele continua se complicando. Tomara que ele tenha colocado realmente uma pedra nesse assunto e tenha acabado definitivamente, porque eu também não aguento mais postar sobre isso aqui no canal, mas eu também sei que é necessário, porque Deus neste ano de 2024 começou a limpar altares. E se a Mevan tem um alvo que é restaurar pessoas, eu creio que Deus está trazendo uma correção para que a Mevan não se transforme em restauradores de Saul. Acabe matando Davi e entronizando Saul. É isso que não pode acontecer na igreja brasileira, principalmente em ministérios que querem restaurar pessoas, né? Mas muitas vezes, se a pessoa não quer ser restaurada, não adianta que uma liderança fique na mão de certas pessoas. Ela vai fazer com que a igreja se torne moedores de carne. E é o que a gente tem visto aí nas denúncias criminais, uma crescente, né, de abuso de poder e abusos de todos os tipos, não só no Brasil como fora do Brasil. Então, quem ainda não está a par do caso, o Luiz Hermínio, ele vai ser autoexplicativo no seu vídeo, mas ele se envolveu na questão de um abuso cometido por membros da unidade Alcance, que nem sei se é a igreja ou se é a comunidade, né, liderada pelo Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, lá de Orlando, dos Estados Unidos, onde o irmão dele é que coordena as coisas lá, né. E aí o marido da cantora gospel Heloísa Rosa, ele cometeu um abuso contra uma criança de 5 anos na época, mas é que o suposto, né, nesse suposto caso, porque a lei obriga que a gente fale dessa forma, né. E aí, neste meio tempo, como o Luiz Hermínio é muito amigo do pai, acusado do suposto crime, então ele compartilhou um vídeo. Este homem que foi indiciado ficou 1 mês na prisão. Quando ele foi solto, o Luiz Hermínio, ele compartilhou um vídeo do pai, que é o Irineu Grubert. Isso porque ele tem uma dívida de gratidão, né? Vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem melhor. Nós vamos receber o pastor Irineu Grubert com alegria. Vem cá, pastor. Aleluia. Glória a Deus. Irineu é um amigo de muitos anos. Em todas as áreas da vida eu aprendi com o Irineu. Irineu foi um cara que me botou na mochila, me levou para a África, me levou para os Estados Unidos e acreditou em nós quando nós não tínhamos nada para mostrar. E como é bom pessoas que celebram você na semente e não no fruto. E o Irineu é esse cara, e eu reconheço ele publicamente como um cara que ajudou muito a despertar e a edificar nossas vidas no Senhor. Obrigado, Grubão. Então esta é uma das dívidas de gratidão que o Luiz Hermínio tem com ele, não só o Luiz Hermínio, mas também o Luciano Subirá e o pessoal lá de Orlando, onde só foi possível a abertura daquela comunidade lá com a ajuda do Irineu Grubert. Então eles têm uma dívida, uma relação forte de amizade. E foi quando o Luiz Hermínio compartilhou o vídeo do Irineu Grubert, foi que as coisas foram se complicando. Depois foi vazado um áudio, que eu também não acho correto, né, que se vaze áudio assim de uma conversa que é particular, mas a gente também entende que algumas coisas acontecem realmente porque Deus está limpando os altares. Então as pessoas são inconsequentes. Pode ver que esses pastores falam palavrão em off. Você não sabe, vocês olham. O cara fala um monte de merda aí na internet e Deus, desculpa falar, mas irmão da Bíblia, Deus fudeu vocês, tá ligado? Tipo assim. Né? Muitos pastores aí falando palavrão, boca suja, aí sobe no altar e é outra pessoa, né, gente? Alguns, tem outros que falam palavrão mesmo, né, em cima do púlpito na hora da pregação. Engraçado, porque a gente sai do mundo e a gente vai no ambiente da igreja justamente para não ficar escutando gente falando palavrão, né? A gente escuta justo dos líderes falando palavrão no púlpito, coisa que a gente no mundo e até dentro da família, principalmente quem é solteiro, né, quem é jovem, que tá indo pra igreja, escuta essa família usando palavrão de vírgula. Ainda tem que ir no ambiente da igreja, em off, o pessoal fala, né, abertamente, assim, é muito boca suja mesmo. E eu sei que o ambiente de igreja tem disso, porque eu também já vi pessoas que puxam saco de pastor e tudo mais, mas que tinham boca suja, uma mente perversa, que a gente sabia de ouvir pelos banheiros, né? O crente vai no banheiro e tem aquele convívio, e quando a gente escuta, ou outras, né, pessoas escutam desses líderes puxa-sacos, eles são os que têm mais boca suja, que mais tiram sarro da igreja, mas quando tá do lado do pastor, quando sobem do púlpito, nossa, viram anjos, chorões. São sempre os mesmos, né? Mas, gente, sem mais delongas, vamos ver o vídeo de retratação e perdão à família do Luiz Hermínio, e eu vou
parar, né, em alguns pontos para pontuar algumas coisas com vocês, e vocês também depois me falem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês perceberam de tudo isso, ok? Família da criança. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Queridos, eu estava recluso e em silêncio todos esses dias. Eu precisava sondar meu coração, como diz as Escrituras em Cântico dos Cânticos 4:12, jardim fechado é tu, noiva minha, manancial recluso e fonte selada. Essa palavra, gente, eu achei assim, foi uma coisa que me entristeceu tanto. Vou falar a circunstância aqui pra vocês. Tava um café com pastores, acho, alguma coisa lá na igreja dele. E aí ele foi falar, pegar a palavra, falar sobre esse caso, mesmo tendo ali ele falando que os pastores ou o pessoal dali aconselhou que ele não era pra falar nada, mas ele pega e me fala 5 minutos. E aí depois tem uma mulher profeta lá que fala umas profetagens pra ele. E depois de tudo aquilo ele fala a palavra que é essa palavra aqui de Cantares, que daí ele diz que ele ia se recolher, uns 20 dias, ia parar a agenda dele e ia ficar num lugar que fosse virgem. Aqui nesse vídeo ele não fala, mas lá no púlpito ele falou. A rua, irmão, isso aí pra mim é fichinha. Eu vim da rua, não fui criado em seminário. Eu cancelei aí 20 dias de agendas, porque Deus me pediu isso mesmo para ficar sozinho. Então eu tô lá em Cântico dos Cânticos 4:12. Jardim fechado és tu, manancial recluso, fonte selada. Eu quero entrar nesse lugar de pureza, de inocência e de virgindade. E eu achei tão inconveniente, eu fiquei tão triste com... Ele foi escolher justamente essa palavra, né? Porque é exatamente isso que foi negado para aquela criança, né? Como tenho que falar aqui, nesse suposto caso de abuso infantil. A criança era para estar num lugar virginal, era para a virgindade dela estar intacta. Mas aquele ambiente de igreja que era para proteger a criança não protegeu. Aquelas pessoas que estavam ali debaixo de um discipulado, que eram para ser discipuladas, não eram. Então ainda pegar uma palavra dessa me deixou bastante decepcionada, mas ele continuou com essa palavra, ele quer estar nesse lugar, né? Mas na verdade quem era para estar num lugar protegido assim, recluso, são todas as crianças, né, que frequentam o ambiente da igreja ou não. Eu vim ficar em silêncio nesses dias e eu percebi, sondando meu coração, que eu tinha tirado os olhos de Jesus e infelizmente colocado os olhos na minha justiça própria. Por isso, queridos, eu estou aqui para pedir perdão à igreja de Jesus. Nos últimos dias, eu fiz uma publicação indicando a live de um amigo. Isso eu sei que foi terrível, feriu muita gente, né? Ó, parando aqui. Ele fez a publicação indicando a live de um amigo, mas depois ele apagou. Então, esse amigo dele foi realmente o pai do Marcos Grubert, ou Irineu Grubert, que é amigão dele. Ele tem dívida de gratidão, porque eu acho que a Melvan deve ter começado, fala da semente, não tinha nem fruto, e o Irineu foi lá e investiu neles, né? E também o Irineu ele tem um curso de teologia da prosperidade, que eles falam que não é, mas é, né, de coisa de prosperidade evangélico. E o Luiz Hermínio, ele faz parte, né, desse curso, que custa tantos reais, se você quiser ali, prosperar na Bíblia, prosperar com a palavra de Deus, no sentido de dinheiro. Aí você faz o curso dele e o Luiz Hermínio, ele participa desse curso, que é pago e é caro, né? Então ele compartilhou o vídeo deste amigo dele, não pegou bem, ele apagou, e foi isso que revoltou nas redes sociais, foi isso que revoltou a igreja, né? Porque ele é uma pessoa pública, ele bate perna em todos os púlpitos pelo Brasil, então a satisfação dele não deve ser só com a igreja dele, realmente ele tem que dar uma satisfação, já que ele crê nesse negócio de pai espiritual aí, então realmente ele tem que se retratar, né? Compartilhou esse vídeo, e o cara lá tava falando que o filho dele era inocente. Então, ele nem avaliou, ele tava com aquela pressa de querer mostrar que o amigo dele era inocente. Ele não refletiu antes para ver se, juridicamente, se as coisas estavam certas. Não ficou neutro, ele tomou partido. E a partir do momento que toma-se partido, outras pessoas vão tomar partido pro seu lado ou não, né? Vamos continuar. Eu ofendi muitas pessoas, ofendi meus amigos, ofendi meus irmãos em Cristo, ofendi pessoas que eu nem mesmo conheço essas pessoas. Pois é. Ofender amigo, ofender pastores, ofender chegados. Eu vejo que ele não tem uma compreensão, ofende pessoas que eu nem mesmo conheço. Pois é, mas são essas pessoas que você nem mesmo conhece, que pagam os congressos, que pagam os cafés com os pastores, que consomem a sua mídia, que dá visualização, que vocês ganham aí, com visualização também. Então, realmente é preciso, mesmo que você não conheça, é preciso realmente dar essa satisfação, mas não com o ar de, nossa, até gente que eu não conheço eu vou ter que pedir perdão. Você pode não conhecer, mas as pessoas conhecem, né? Investem seu dinheiro, acreditam no que você fala, né? Vamos continuar. Eu estou aqui para pedir perdão, queridos. Me perdoe por eu ter sido precipitado, irresponsável
infantil ao tratar de um assunto tão sério, tão doloroso via redes sociais. Eu peço perdão, eu quero pedir perdão por eu ter compartilhado sobre um assunto, sendo que o caso criminal estivesse concluído, né? Estava concluído, não estava nada resolvido ainda. E quero deixar claro aqui para os meus irmãos, para todos vocês, que eu luto há anos para pregar o evangelho do arrependimento, pois foi por este evangelho que eu fui alcançado. Eu acredito sim, acredito de todo o meu coração na transformação de pessoas, e até mesmo as mais difíceis de ser alcançadas, eu acredito que Jesus, através da cruz e do arrependimento, pode alcançar essas pessoas. Então vamos parar aqui. É exatamente esse ponto que talvez é onde a Mevan precisa se consertar, precisa ter uma reforma aí. Não é só o Luiz Hermínio que acredita assim, tem outros e muitos outros líderes pelo mundo inteiro que também acreditam que o ministério está acima do caráter e até de crimes. As coisas que o Anderson Silva fala, e é mentira. Ele me associou a Davi Passamani. Eu vi esse rapaz 3 vezes. Nunca tive na igreja dele, ele nunca teve aqui. Dizer que eu apoio Davi Passamani. Bicho mentiroso, sem vergonha. Vagabundo. Entendeu? É porque eu tenho uma casa aqui em Itajaí que cuida de pastores, né? Pastores que pecaram, pastores que eles vêm pra cá. Fábio Souza tá aqui há 4 anos, cara. Ficou 4 anos aqui, 3 anos sem pegar no microfone. E agora tá voltando pro ministério. Se você não acredita na restituição de pessoas, cara, você tem que parar de falar de Jesus. Né? Por que a igreja perdoa tanto crime de cunho sexual, adultério e tudo mais? Por que eles passam a mão? Justamente porque essas pessoas, elas se comparam muito com Davi. Pastores narcisistas, pastores que não foram chamados e estão ali, né, porque tiveram uma oportunidade de estar no púlpito e tudo mais, pastores que não têm teologia, que não estudam. Inclusive até o Luiz Hermínio falou que era das ruas, que ele não tinha teologia. Poxa, mas já andou bastante tempo, né? Tá bastante tempo, é jovem, de certa forma, entre aspas, né? Você que é avô, mas ainda tem bastante energia para entrar numa faculdade, uma boa faculdade, fazer um bom seminário, fazer uma teologia, porque dentro da teologia, quando a gente estuda, eu sou teóloga, a gente também estuda ética e estuda leis. E talvez só as ruas não vão cumprir todo o propósito que Deus tem pra gente. A gente vê, incluindo Davi, que ele veio das ruas, né? Ele veio até ele ser ungido, ele foi ungido não só uma vez, né? Ele teve que conquistar o trono total, né, que ele foi prometido. Foi uma conquista dele. E ele veio das ruas, mas depois que ele se tornou rei, ele passou a sua faculdade com pessoas mais velhas, mais sábias, e com profetas, que nas suas falhas eles iam lá e falavam, ó, você falhou nisso e naquilo, e só quando Davi era confrontado é que ele se arrependia. Enquanto Davi não era confrontado, ele seguia a vida dele, seguia o fluxo. E muitos pegam essa visão, entre aspas, né, de Davi, que Davi errou tanto, principalmente nessa parte sexual, errou tanto em tantas coisas, na sua arrogância, muitas vezes, de ser o único rei, de ser tão amado, né, tão aclamado, de ter um status não só dentro de Israel, mas também diante do Senhor, que muitos acham assim, aquele tal pregador, aquele tal pastor, ele errou, mas o ministério dele, principalmente evangelistas, o ministério deles é maior do que isso. Então vamos restaurar o ministério, porque o ministério dele alcança pessoas, e a pessoa fica no dom. Mas lembre, gente, no dom, o único dom que vai entrar dentro do reino de Deus, depois que tudo isso daqui passar, é o dom do amor. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios 13 que o restante dos dons, tudo vai passar. A única coisa que vai ficar, a esperança, a fé e o amor. E o amor é um dom. É a única coisa. O que vai fazer com que a gente entre dentro do reino dos céus não são os dons. É o caráter, é o fruto. É bem diferente. Então, muitas vezes, as pessoas se apegam aos dons. Mas aquela pessoa não tem o caráter, mas ela está agindo no dom. Tem o dom da palavra. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ter caráter para falar. E não apenas falar e depois Deus vê o caráter. E nisso, sim, a Mevan pode estar errando muito. Vocês podem fazer até um teste de ir lá e se aconselhar com eles. O que será que eles vão falar se, de repente, você descobre que na sua igreja foi roubada, seu pastor está assim, tá assado? Eles vão dizer assim, melhor você ir na polícia? Ou será que eles vão falar, ore porque Deus tem que restaurar ministérios? Bem, vamos continuar aqui. Não é para eu acreditar que isso me dá o direito de eu falar de um assunto que eu não tinha conhecimento adequado, que eu não tinha a linguagem adequada. E por isso, queridos, eu quero pedir perdão. Eu quero pedir perdão. No caso, ele falou porque era amigo dele, né? Por isso que ele foi precipitado. Então, pela forma que eu falei, sem formação jurídica, e eu usei nomenclaturas que eu nem dominava essas nomenclaturas. Troquei palavras sem entender do assunto. E eu quero deixar claro aqui, claro. Gente, mas com tantos anos de ministério, assim, prega pra tanta gente, cuida de tantos pastores, de tanto perrengue, não tem o conhecimento mínimo das leis brasileiras, nem das leis nos Estados Unidos, para saber sobre um assunto desse?
É assustador. Bem claro que eu acredito sim na justiça dos homens justos. E todos os que transgridem leis terrenas, eles devem sim ser levados a juízo. Assim diz as Escrituras. Eu acredito que crime é diferente de pecado, e deve ser tratado. Por isso que é bom fazer um seminário, por isso que é bom fazer teologia. Crime é crime, pecado é pecado. Gente, a Constituição dos países foi muito mudada. Claro, nem todas as constituições são baseadas na Bíblia, nos 10 mandamentos. Mas antes, quando as constituições eram baseadas na Bíblia, todos os pecados eram crime, inclusive até o adultério. Não vamos falar na questão de sábado, domingo, isso nem importa. Mas a questão de pecado ser crime antes era. Agora, por causa de uma agenda mais vermelha, mais comunista, muitos países, e também países que não são cristãos, ajustam as leis de acordo para beneficiar quem é mais rico, né? Então, hoje o adultério no Brasil, ele não é crime, mas há bem pouco tempo já foi. Em outros países também, né? Existe até uma penalidade, quando mesmo assim, mesmo que não seja crime. Não tem essa de pecado é pecado e crime é crime. Aos olhos de Deus, um pecado é criminoso, porque existe toda uma conduta por trás. Então, existe todo um dano ao seu redor. Existem aqui, leis são diferentes, as leis dos homens são diferentes em certos países, mas isso deveria ser domínio de pastores. Pastores que fazem seminário, eles têm essa disciplina da parte da ética e das leis. Então é isso que está faltando aí para o pessoal que fala tanto, prega tanto em tantos púlpitos aí, e não sabe o mínimo sobre ética nem sobre leis. Não sabe nem o que é crime, nem o que é pecado. Então, é preciso rever muita coisa, porque como é que você vai lidar com vidas e com restauração se não se sabe o mínimo? Sim, pela justiça dos homens, porque assim diz as Escrituras. E agora eu queria me voltar, eu queria pedir perdão diretamente aqui à criança, aos pais da criança e a todos os seus familiares. Me perdoem, de todo o coração eu estou aqui pedindo perdão para vocês. Eu sei que a minha fala, que circula nas redes sociais, através de áudios, agora eu não vou aqui me justificar, né, acerca desses áudios. Nem tem. Deus trará justiça porque... Aqui, né, já não vai se justificar, já se justificando, e que Deus vai trazer justiça porque o áudio foi vazado, e isso é algo criminoso. Eu também não concordo, né, que a pessoa vaze mesmo que seja informação com ela, né, mas está envolvendo uma outra pessoa. Mas é aquilo. Agora, se isso tivesse acontecido com você, que é membro, ovelhazinha, o que eles dizem? Isso aconteceu para quebrar a sua vida, né? Então perdoa. Então não vai levar na justiça para ficar envergonhando o nome de Deus, envergonhando a igreja, sujando a igreja. Então quando é para ovelhinha, fica quieto, né? Deus está usando essa circunstância para moldar você. Perdoe, o problema é seu, tipo, a pessoa peca contra você, mas é você que tem que perdoar e deixar para lá, porque senão é você que está errado. Mas é engraçado que isso não se aplica a pastores, né? Deus é sempre justo e trará justiça sobre tudo. Perdoa o rapaz, né? Uma pessoa, eu estava tentando explicar para essa pessoa o que eu sabia do caso, e eu não estava tentando de forma alguma minimizar esse ato criminoso. É um ato. Aí é que pega mais uma coisa, gente. O caso tá praticamente fechado, né? A mãe tá lutando, os pais estão lutando ali, conseguiram uma medida protetiva contra o Marcos Grobert, mas na justiça nem teve caso, nem teve caso, na verdade, né? Porque o promotor não quis levar adiante, ele não viu ali crime. Então, falando de uma forma bem crua, a gente de fora não sabe se essa família está falando a verdade ou se não está falando a verdade. A gente não vai crer que uma mãe vai expor tanto uma filha assim por alguma vingança, alguma coisa. A gente vê mais uma mãe e um pai que estão lutando para trazer justiça à sua filhinha, que é apenas uma criança de 6 anos, né? Mas perante a justiça, né, dos homens, eles não viram caso. Então como que ele, Luiz Hermínio, pode estar falando que é um crime, sendo que não foi provado nada? E aí que as coisas complicam. O que ele sabe? E por que ele não está colaborando com a justiça? Porque às vezes as coisas que ele fala parece que ele tem tanta certeza que realmente foi um crime, e nós aqui nós não temos certeza se foi. A gente não tem certeza do que está acontecendo porque a gente não ouve o outro lado. Né? A gente só sabe o lado dos pais, da criança e da ONG que está ajudando eles. Né? A gente sabe um lado ali. E é claro que a maioria vai se compadecer por uma criança, né? Com um caso tão difícil como esse, que a gente sabe que nos Estados Unidos é recorrente, né? No Brasil também, mas nos Estados Unidos a gente sabe de mais casos. É exposto mais casos. E como que
Mas a gente não tem certeza de nada ainda. Então como que vai afirmar que é um crime? A gente tem que falar que é um suposto crime, né? O Marcos Grubit não quer falar, a Luísa Rosa não quer falar, o Luciano Subirá, que era para falar, também não fala nada. Então, a gente não sabe o outro lado, a gente não sabe se realmente houve um crime, porque a justiça não levou para frente. Mas será que o Luiz Hermínio está sabendo de alguma coisa que a justiça não sabe? Porque se souber, acho que a maior ajuda para essa família é falar o que sabe, mesmo que você perca o seu amigo. Mas a igreja foi primeiro chamada para trazer justiça aqui na terra. A justiça aos pequeninos. Então eu acho essa fala assim ainda um ato criminoso, eu acho muito complicado falar isso, né? Ainda parece que ele também, apesar de ele estar de azulzinho, com o cabelo penteadinho para trás, né, para parecer aquela inocência, para transparecer um celestial, igual eu aqui, né, com o meu azul aqui atrás, parece que ainda não orientaram ele direito como falar sobre esse assunto. Sim, de forma alguma eu estava tentando minimizar. Eu sei que esse áudio aumentou ainda mais a dor dessa família, que além de todo o sofrimento que está passando por conta dessa situação, ainda tiveram mais a situação dos áudios, né? Eu sei que foi terrível. E eu errei nisso. Eu peço perdão. Por favor, me perdoe. Quero deixar claro aqui aos irmãos que eu não estou aqui tentando defender minha reputação de forma alguma, mas sim a noiva de Cristo. E toda a dor que eu causei, e toda a tristeza que eu causei na noiva do Cordeiro. Por favor, querido, me perdoe. Eu estou disposto a morrer pela igreja. E eu quero aproveitar para me colocar à disposição em jejum e oração, para servir as famílias. Morrer pela igreja, Cristo já morreu. A Bíblia não fala, não exige isso de nós, que a gente deve morrer pela igreja. A Bíblia apenas fala que Cristo morreu pela noiva, então ele já fez a parte, né, de morrer pela igreja, e que os maridos eles devem proceder da mesma forma com as suas esposas. Bem claro isso. E mais uma vez, eu deixo aqui o meu pedido de perdão à igreja brasileira, aos meus irmãos em Cristo, a todas as igrejas do Mevan, aos pastores que tanto amamos pelo Brasil e pelo mundo, a quem eu tanto amo e respeito. Me perdoe, queridos. Deus abençoe. Deus abençoe você. Olha, gente, eu acho que nem precisava ficar pedindo perdão por tanta gente assim, bastava só se retratar com a família. Eu creio que a igreja não é tão terrível assim, a igreja ela é santa, ela é pura, e ela é muito misericordiosa, né? A igreja ela aplaude tudo, a igreja ela esquece das coisas fácil, assim. Se eles fizessem um vídeo só se retratando com a família, nossa, ele já seria aplaudido, né? Já traria alívio, muito alívio para a igreja brasileira. Mas ele reforçou, né, esse pedido de perdão abrangendo a todo mundo, e que a partir de agora, né, a Mevan ela possa passar também por uma restauração, porque para não virar uma máquina de restaurar Saul, né, que eles sejam restaurados para que a visão deles fique focada no chamado que Jesus trouxe, que é para defender os pequenos, que é para defender vítimas. Pode ser que todo esse tempo aí estava tendo muita misericórdia com abusadores. A igreja não foi chamada para restaurar Saul. Deus ungiu a Davi. O tempo de Saul, quando passou, passou. Deus não mandou Davi matar Saul, mas não mandou também Davi restaurar Saul. E nem colocar ninguém da família dele no trono junto com Davi. Precisou haver uma mudança. E este caso, principalmente, ele se desenrola da melhor forma possível, e que o Luiz Hermínio, encerrando isso, graças a Deus, passa para a mão que tem que passar, que é para a mão do Luciano Subirá, que deve ser o foco. O foco deve ser a Alcance e não a Mevan, o foco deve ser Luciano Subirá e não Luiz Hermínio. Então que o Luiz Hermínio pare de ficar falando, né, sobre esse assunto e fique na sua, ou então colabore com a justiça se ele sabe de alguma coisa mais que a justiça não sabe. É hora de colaborar, não só de pedir perdão, mas de fazer algo efetivo para as partes que talvez ele já tenha certeza, né, de que estão sendo lesadas, né. Nós de fora, nós não temos ainda certeza de nada, né. A gente vê só os lados lutando por cada um pela sua justiça. Então, antes que o tempo acabe, porque eu sei que Deus colocou um tempo ali nesses ministros que se intitulam pais da nação, pais espirituais da nação, eu tenho certeza que Deus ia afastar, ia tirar eles se não houvesse arrependimento. Mas, como eu falei para vocês, e vocês podem constatar na Bíblia, Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele só se arrependia quando ele era confrontado. Essas pessoas estão sendo uma a uma confrontadas, e cada um está tendo um tipo de reação.
Então, que Deus renove a Mevan e que ele possa ser restaurador daquilo que Deus quer que restaure, e não restauradores de sal.